Olá, eu sou o Eduardo e hoje eu vou falar sobre os meus 10 livros favoritos desse ano de 2024. É o primeiro vídeo que eu tô gravando assim e é um vídeo que eu tava bem ansioso pra gravar, porque livros é um assunto que me motiva bastante e às vezes, se você assistir e gostar, deixa aqui no comentário pra eu saber se eu posso trazer mais vídeos sobre isso, que aí se reforça o meu comportamento de vir aqui, já diria o Weslão. Enfim, voltando ao tópico, hoje eu quero falar sobre os 10 livros que eu mais gostei nesse ano. Eles não vão estar em ordem, eles vão só ser falados. Os 10 livros, eles inclusive já estão aqui do lado. Tá faltando um. Agora sim. E aí eu quero falar sobre eles de uma maneira bem leve, bem descontraída. Tô sem roteiro, vou ir só no flow e vamos ver o que vai sair disso e se eu vou gostar no fim das contas desse vídeo. E se vocês também gostarem, espero que gostem também das leituras que eu vou falar aqui, que são leituras que pra mim me marcaram bastante e foram bem significativas. Bom, esse ano eu li 23 livros, meu objetivo era ler 18 e eu bati minha meta e consegui jogá-la um pouquinho mais em cima. Eu queria fechar 24 pra fechar bonitinho 2 por mês, mas eu não consegui. Eu inclusive tô terminando de ler um que é A Civilização do Espetáculo, do Louça, e é um livro inclusive recomendado pelo Wesley, muito bom. Enfim, vamos direto ao ponto, não quero ficar enrolando. Esses livros vão ter todas as resenhas aqui na descrição, vou deixar elas separadinhas com um link. E além disso, quem é do RD vai estar lá na Jugular. Eu vou deixar o link também pro meu perfil da Jugular, caso tu tenha interesse. E aí a gente pode trocar uma ideia, ver minhas resenhas e enfim, a gente consegue conversar. Sem mais delongas, primeiro livro, O Alquimista, do Paulo Coelho. Ele é um livro que as pessoas chamam de clichê das leituras, porque ele tá em todo lugar, todo mundo fala bem. Tem gente que não gosta, mas eu relevo essas pessoas, porque pra mim O Alquimista foi um dos melhores do ano. Sem dúvida vai estar no meu top 5 dos livros do ano. Os 5 melhores eu inclusive vou falar aqui. Só que é engraçado porque desses 5 parece que os mesmos têm... diferentes livros têm o mesmo peso. Então eu não sei se eu conseguiria qualificá-los entre 1 a 5 ou 7, mas enfim. Queria falar que O Alquimista é um livro que me marcou muito nesse ano, porque as pessoas falam que O Alquimista cai na sua mão pra ler quando é o momento certo, e é engraçado porque pra mim isso aconteceu a mesma história. Eu li ele no momento em que eu precisava ouvir os ensinamentos que o Paulo Coelho deixa nesse livro, contando uma história de um romance de Santiago, que é um pastor, que vaga em direção à sua lenda pessoal, que ele chama, e se conecta com a alma do mundo, que é basicamente o espírito, o sentimento do todo. Ele é um livro bem com um foco mais espiritual, mais de filosofia, mas que no fim das contas me trouxe um grande ensinamento, que foi justamente esse reflexo sobre, essa reflexão, perdão, sobre o propósito, sobre o sentido da vida e etc. E foi um livro que me marcou muito, deixo a recomendação, mas não forço você a ler ele, porque foi o que eu disse, ele vai cair na sua mão quando for o momento certo para ler, então se talvez esse seja o momento certo de ler, manda ver. Livro 2, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Ele foi um livro que eu li junto com o Clube do Livro do RD, inclusive alguns desses aqui vão estar junto, porque eram do Clube do Livro do RD e que me marcaram muito. Esse, na minha opinião, foi o meu favorito do ano, porque ele se encaixou numa realidade muito forte pra mim, que é de mudança de vida. Eu vim morar sozinho, eu comecei a faculdade, e ele me trouxe uma visão do dinheiro e das finanças por um lado comportamental. E principalmente por se tratar de comportamento, ele trouxe aplicações muito mais práticas na minha vida como um todo. Como, por exemplo, pensar no longo prazo, que foi o maior ensinamento que eu tirei desse livro, que é fazer as nossas ações pensando em juros compostos. A gente faz uma ação hoje e um pouquinho que a gente se esforça mais vai compondo, fazendo uma composição, que ele chama nesse livro, em cima de outras coisas. E às vezes, se a gente consegue persistir ao longo de altos e baixos, a gente tem uma valorização, que ele usa em ações, mas a gente consegue pensar em comportamentos também. Então fica a recomendação fortemente desse aqui. Já presenteei diversos amigos meus com esse aqui, porque os ensinamentos que ele me trouxe foi muito valioso e eu gostaria de também trazer aqui nesse vídeo. Livro número 3, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa edição é a edição de 2023, capa dura, porque eu queria uma capa dura, e esse livro é um livro, mais um dos clichês de leitura. Esse livro ele foi escrito em 1936 e ele permanece atual. Ele tá acho que na 5ª ou na 6ª edição de revisão. E ele é um livro atemporal. Atemporal e principalmente
ele dispensa públicos, porque ele com certeza vai se aplicar à realidade de qualquer pessoa que lê, e pra mim ele é uma das leituras obrigatórias quando a gente fala em relações humanas, relações interpessoais e coisas desse gênero. Como fazer amigos e influenciar pessoas dispensa classificações e dispensa qualquer resenha, porque por si só ele é uma obra muito, muito valiosa e que nos ensina como sermos pessoas melhores como nós mesmos, mais autênticas, mais verdadeiras, mais sinceras com as nossas relações, mas principalmente com as pessoas ao nosso redor. Então a gente consegue construir relações mais sólidas, claro, adquirir maior evolução, a gente consegue melhorar no nosso trabalho, nos nossos estudos, e principalmente a gente consegue criar uma relação com pessoas que podem nos levar mais longe. É o famoso networking. Ele nos ensina como realmente nos comportar em público, como conversar com pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, literalmente. Recomendo muito, muito mesmo essa leitura, apesar de algumas pessoas falarem que ela é velha, eu acho ela temporal e eu recomendo fortemente. Número 3, Roube como um Artista, do Austin Kleon. Eu virei um fanboy desse cara, porque os livros desse cara são muito incríveis. Eu, inclusive, tenho os outros dois. Mostra seu trabalho e siga em frente. Eu comprei o box. E eu, inclusive, vou dar de presente esse aqui para um amigo, porque ele nos ensina como a criatividade não é fruto do ar. Ela não surge do nada. Ela surge de roubos que a gente consegue fazer de outras áreas. Então vamos supor que eu, Eduardo, li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Psicologia Financeira e uni os dois em um livro novo. Esse livro novo é a autenticidade, é o ser novo, é a nova invenção. Não significa que é a Psicologia Financeira e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um novo livro. Por isso o Roube como um Artista diz isso, para a gente entender o nosso processo artístico, o nosso processo criativo, como a composição de diversos livros, de diversos fatores, de diversos conhecimentos. Por isso conhecimento é poder, por isso ler mais nos abre tantas portas, nos traz tanto repertório, assistir vídeos, consumir conteúdos. Pode mudar o nosso processo criativo nesse sentido, sabe? E pra mim ele me marcou muito. Ele é um livro bem curtinho, bem pequenininho e que eu recomendo para qualquer um que trabalha com um processo criativo dentro da sua empresa, dentro dos seus projetos, dos seus estudos. Recomendo muito, muito mesmo. E tem uma frase que ele disse aqui no livro que me marcou muito e que eu acho que resume muito bem o que é roubar como um artista, que ele fala que é o nosso fracasso em nos tornar o que percebemos como ideal, que no fim das contas nos define e nos torna únicos. Ou seja, conforme a gente copia, a gente nos torna original. Conforme a gente tenta alcançar um ideal, esse processo de alcançar o ideal é o que nos torna nós mesmos. E isso resume pra mim bastante o que é Roube como Artista. Inclusive, quem for ler esse aqui, eu já recomendo que compre o box, porque depois que tu termina esse, tu já fica louco pelos próximos, que é o Mostre Seu Trabalho e o Seguir em Frente. Seguir em Frente eu ainda não li, mas tá no caminho. Quinto livro do ano, não tá em ordem, mais uma vez falando, Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, né, mas ele é meu amigo, então eu chamo ele de Matt. A Nova Ciência sobre o Sono. Esse livro me marcou muito pela sua aplicabilidade prática. Então ele é um livro de divulgação científica, mas ele é um livro muito acessível. Então ele tem uma linguagem fácil, não é difícil de entender os conteúdos que ele aborda nisso, e principalmente, quem é do RD, esse é um livro indispensável para o seu repertório de livros, de leituras, de conhecimentos, porque ele nos ensina o porquê nós dormimos e porquê dormir é um comportamento essencial. A gente precisa enxergar os nossos comportamentos à luz da evolução. Então, se a gente precisa dormir 8 horas de 24 no nosso dia, a gente fica inconsciente quando a gente está dormindo. Por que a evolução ia dar conta de manter isso se isso não fosse essencial? Entende? Como é que lá nas cavernas um cara vai ficar inconsciente, deitado, vai chegar um leão, vai comer ele, e isso não vai ser perpetuado, sabe? Se não fosse essencial, não teria sido perpetuado. Isso é o que eu quero colocar na cabeça de vocês. Então pensem no sono como algo imprescindível, algo inegociável. Sono não pode ser negociado, a gente não pode deixar de dormir 8 horas por dia. O ideal é entre 7 e 9, porque vai depender muito do cronotipo de cada pessoa. Mas, por favor, durmam. Ou então, leiam esse livro que vocês vão ver como o sono é inegociável, é imprescindível e não pode ser algo a ser negligenciado na sua vida. Me ausento.
especificações sobre esse livro, me ausento qualquer qualificação sobre ele, porque ele é um livro muito bom e eu recomendo para qualquer um que quer aprender um pouco mais sobre o comportamento humano, principalmente como ter, às vezes, uma relação melhor com o próprio trabalho, com a própria vida, ter uma qualidade de vida melhor. Esse é um livro essencial para isso. Próximo livro que eu quero falar, mas que eu não terminei de ler, é Outlive. Eu parei na metade porque ele acabou entrando na minha vida num mês em que eu tava muito agitado, tinha muitas coisas pra eu fazer, então eu não consegui terminar de ler ele. Mas ele é um livro que eu recomendo fortemente sobre longevidade, sobre qualidade de vida. Eu parei na página 100, eu acho que tem 500, e eu tava lendo junto com o Clube do Livro da RD. Então, tenho que terminar, é uma das minhas leituras pretendidas para terminar no ano que vem. E eu deixo a recomendação aqui, fora do top 10, mas essa é uma recomendação que eu deixo e que eu pequei em terminar de ler. O Mundo Assombrado pelos Demônios, número 6, do Carl Sagan. A ciência é vista como uma vela no escuro. Esse livro aqui, particularmente, foi um dos maiores achados desse ano, e eu acho que, na verdade, mais do que um achado, ele foi um dos maiores desafios que eu tive nesse ano, porque ele é um livro escrito na década de 90, mais ou menos, que o Sagan terminou de escrever, e ele é um livro que permanece muito atual. Ele nos fala sobre ciência, pseudociência, sobre credulidade, sobre alucinações e abduções extraterrestres, mas mais do que isso, ele nos ensina sobre como o ceticismo é um meio de liberdade, como conhecer nos torna livres, como estudar, como ler, nos torna pessoas mais assertivas na nossa tomada de decisão. Ele é um livro que traz muito mais perguntas do que respostas, como disse meu amigo do Clube do Livro, e a gente leu ele também no Clube do Livro da RD, muito bom ler com outras pessoas porque a gente consegue tirar outros insights, mas o meu principal comentário sobre esse aqui é entender como nossas percepções são falhas, como nós, seres humanos, pouco temos a controlar o que é nós mesmos, mas entender o ceticismo como uma forma de enxergar nessa escuridão que é o mundo assombrado pelos demônios é muito valioso, e ter esse insight é muito gratificante. Foi um livro que me surpreendeu, ele foi recomendado pelo Wesley também, e que eu gostei muito mesmo, um livro que me marcou bastante e que eu gostaria de recomendar para todos que lessem e que se aventurassem um pouco em Sagan. Mais uma vez, ele não é um livro convencional como qualquer outros que trazem respostas e trazem bullet points sobre temas. Ele é um livro que nos traz perguntas, nos traz questionamentos, reflexões, e que eu recomendo para qualquer um ter essas reflexões, pensar e tentar entender como é o processo de cada um e em entender essa obra, em extrair os próprios conhecimentos. Recomendo fortemente, leiam Sagan. Eu inclusive quero ler outros livros dele, mas esse ano foi a vez de Mundo Assombrado pelos Demônios. Fechando meu top 7 do ano, que foi os 7 imprescindíveis que eu diria pra alguém ler, que foram os meus favoritos desse ano. Os outros 3 que estão aqui do lado foram outros que eu quis pra preencher 10. Antes disso, gostaria só de comentar aonde eu encontrei esses livros. Quem me recomendou, porque às vezes essa pessoa pode ser o que te trouxe até aqui, ou que talvez te traga algum insight sobre meus livros, ou sobre novos livros. O Alquimista, do Paulo Coelho, eu não tenho ideia de onde eu encontrei. A Psicologia Financeira foi do Clube do Livro do RD, recomendo, entrem no RD. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, já conhecia, é um livro clássico e que eu tinha muita curiosidade, então comprei. Hope Como Artista eu não sei onde eu encontrei, eu acho que ele é um livro que já estava há tempo na minha lista e que eu não sabia muito pra onde ir, e ele só estava lá e eu falei, beleza, vou ler, e eu amei, sem dúvidas. Porque Nós Dormimos, Clube do Livro do RD, Mundo Assombrado pelos Demônios, Clube do Livro do RD, Outlive, que foi a nossa recomendação extra, também é do Clube do Livro da RD, recomendo fortemente. Alguns lugares que eu gosto de pegar inspirações para ler livros é com o Dylan, não sei se alguém conhece, posso deixar aqui na descrição também. Dylan Johnny, fã do caralho, adoro o conteúdo dele. Tinoco TV, o Tinoco ele tem uma página no Instagram também, que é Livros do Tinoco, que ele recomenda. O próximo livro é de lá, e aí eu vou deixar só o spoiler. Os outros lugares que eu pego recomendação de livros é com o próprio RD, a galera que recomenda dentro da Jugular, e o Weslão, que grande parte dos livros aqui são recomendações dele. Além disso, é isso. Próximo livro, como eu disse, do Tinoco, Siddhartha, do Hermann Hesse. Ele é um livro que eu confesso que foi o livro mais rápido que eu já li. Eu li em uma semana,
Eu normalmente não sou de ler livros tão rápidos, mas ele é um livro de 200 páginas, mais ou menos, não é muito longo, mas ele é um livro que, em forma de romance, conta a história do Buda. E trata-se muito, mais uma vez, como foi o Alquimista. Para mim, Alquimista, curiosamente, Alquimista foi o primeiro do ano e esse foi o último, então eu abri e fechei o ano com 2 livros com uma pegada muito parecida sobre espiritualidade, sobre filosofia, sobre essa reflexão sobre sentido de vida, propósito, mas com abordagens totalmente diferentes. Então, esse fala de um lado dessa ideia de sentido da vida e o Alquimista fala de outro. O Alquimista fala de encontrar o que é o nosso caminho e aqui ele fala sobre, de certa forma, construir o que é esse caminho. Mas ainda assim encontrar. Ambos falam de uma maneira... eles se convergem em partes e se divergem em outras, mas não em pontos opostos. Eles só falam de temas diferentes. Voltando ao Siddhartha. Ele é um livro onde a gente discute e entende como é o nosso caminho de vida e, principalmente, a gente entende que seguir caminhos de outras pessoas não necessariamente vai nos levar ao mesmo final que elas tiveram. Ou seja, para a gente alcançar o Nirvana, que ele fala de Buda, e alcançar a iluminação, a gente não necessariamente, e nesse caso ele fala no livro, que a gente não chega à redenção mediante doutrina. Ou seja, ele fala que por meio de palavras, por meio de doutrinas, a gente não chega à redenção, porque a única pessoa que sabe o que ela viveu no momento da iluminação é a própria pessoa que viveu. E nesse caso ele fala do Buda, que ele encontra, Siddhartha, encontra Gotama, que seria o Buda do budismo, né? E ele não quer seguir a doutrina dele, porque ele vê que o que ele pode aprender é com o ser dele, com as ações dele, e não com a doutrina que ele passa. Porque nesse livro ele diz que as palavras não são capazes de transmitir esse sentido arcano das coisas. E a gente precisa construir nós mesmos, por nossas análises e reflexões, o que a gente acha que é o certo. E nessa construção de vida a gente chega à nossa própria redenção, à nossa própria iluminação. E num sentido metafórico digo isso, sabe? Não num sentido religioso. Eu não sou um cara muito religioso, eu não sou um cara muito espiritual, mas esse livro me marcou muito, porque viver de forma autêntica e viver de uma forma experimental, acertando e errando, foi uma coisa que me marcou muito desse livro e que eu acredito muito pra minha própria vida e que eu levo bastante como ensinamento. Esse livro foi um dos melhores do ano, um dos maiores achados, e eu recomendo fortemente pra qualquer um que tiver interesse, ler esse livro e compra a capa dura, né? A capa dura é muito linda, olha isso aqui. Pô, ela é brilhante e eu sou fascinado por capas. Peço perdão se o enquadramento bugou, é porque a bateria do meu celular acabou no meio da gravação. Aí eu tinha falado desses 3 livros, agora a gente vai pro próximo. Tava falando de Siddhartha, vamos seguir. Só abrindo um parênteses, esses livros eu vou passar mais rapidinho, porque os mais importantes pra mim nesse ano foram os últimos 7. Então eles marcaram grande parte do meu ano e eu queria completar pra fechar dessa, então eu vou falar desses aqui. O próximo que eu vou falar é Garra, da Angela Duckworth. Ele é um livro que fala como as pessoas que chegam mais longe são movidas por garra, por paixão e perseverança no que fazem. Ou seja, elas gostam realmente daquilo que elas fazem e elas persistem frente a problemas, a dificuldades e elas perseveram. Então essas pessoas que têm um nível maior de garra, e o que é interessante, ela fez experimentos científicos com isso, ela mediu o nível de garra dessas pessoas e lá na frente eles fizeram um estudo longitudinal, né, acompanhando essa galera por um tempo, e eles viram que quem tinha mais índices de garra lá no início foi melhor na vida como um todo lá na frente. Então esse é um livro que nos ensina bastante sobre isso e principalmente ele nos traz um conceito que é muito marcante para quem é da RD, que é a trivialidade da excelência. É comportamentos que sozinhos nada têm de extraordinário, mas que juntos compõem a excelência. Ou seja, um nadador de elite, ele não faz nada de extraordinário. Ele só persiste durante muito tempo fazendo a mesma coisa, e ele fica bom em fazer aquilo, ele fica excelente. Essa é a trivialidade da excelência. São comportamentos simples que, quando agrupados conjuntos, formam uma pessoa de excelência, um comportamento de excelência. E aqui ela traz também uma passagem do Nietzsche, que me marca muito, que a gente tem uma tendência a gostar das coisas que parecem mágicas. Então tu vê um cara lá nas Olimpíadas e fala, caralho, aquele cara é talentoso, aquele cara é mágico. Só que se a gente presencia o devir, a gente presencia a mudança, ou seja, o processo que aquele cara teve pra chegar até lá,
a gente vê que é mundana. A excelência é mundana, a excelência é trivial, que é um conceito do Daniel Chambliss, num artigo que ele traz, a excelência é mundana. Leiam, muito bom esse aqui, inclusive. Li pro primeiro mês do Clube do Livro da RD, junto com eles, e valeu muito, a leitura recomendo fortemente. Falei que ia passar rápido, mas já tô me prolongando. Próximo livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele foi um livro que me marcou bastante com a perda do meu avô nesse ano. Ele morreu e é um momento de luto muito difícil quando a gente perde alguém. E esse livro chegou no momento certo na minha vida, porque eu já tava querendo ler ele, foi um momento propício para isso, porque ele nos mostra que a gente deve amar as pessoas no presente e não se arrepender depois, sabe? É mais num sentido de, se a gente dedicar o nosso amor, se a gente for uma pessoa gentil, uma pessoa sincera hoje, quando a pessoa ir, a gente vai deixar ela ir tranquilamente, sabe? Ela mereceu ter uma vida digna, então ela também merece uma morte digna. A gente não pode, por exemplo, ela é uma médica de cuidados paliativos, ou seja, ela cuida de pessoas que estão em estado terminal. E a gente tem uma tendência humana de querer prorrogar a vida a qualquer força, mas na verdade, poxa, essa morte vai vir, deixa ela vir, sabe? Fica tranquilo e aproveita o momento que tu teve até agora. Não queira, sei lá, por exemplo, sedar uma pessoa. A pessoa perde a consciência, então o que adianta tu ter o corpo da pessoa lá e não ter ela contigo? Então ama essa pessoa enquanto ela tá bem, enquanto ela tá viva, e quando for o momento de deixar ela partir, a gente deixa ela partir. Isso é muito sobre o amor, sabe? E é algo muito particular, é algo muito sensível de se tocar, mas que eu gostaria de comentar, que nesse livro me marcou muito, e que eu recomendo fortemente a leitura para quem tem o interesse de entender mais sobre a vida e como a gente pode ser mais fidedigno nas ações hoje em dia e tomar decisões que lá na frente vão fazer mais sentido pra gente, sabe? E amar os nossos familiares e amigos, eu acho que é uma relação muito importante que a gente tem que ter nos dias de hoje. E por último, o 10º livro, O Sol é para Todos, livro de Harper Lee. Ele é um livro de um romance que fala sobre uma garotinha que descobre o que é o racismo. Por meio da ingenuidade de criança dela, ela entende esses pontos ruins que existem no mundo. É muito forte essa leitura porque a gente olha a situação pelos olhos de uma criança, onde ela não vê problema na situação, ela não vê o preconceito que está enraizado na cultura de 1930, que é quando se passa esse livro, né? Ele nos traz uma lição, ele nos traz um ensinamento muito forte, que é a gente enxergar as coisas pela ótica dos outros. Ser uma pessoa mais empática, uma pessoa com maior compaixão pelos outros e poder entender como as coisas são vistas pelos olhos dos outros. Tem uma passagem nesse livro que ele fala que a gente precisa usar os sapatos das outras pessoas por alguns minutos antes de querer tomar uma decisão ou de querer julgar ela por algum fato. Então esse é um livro que me marcou bastante, ele é um romance para quem gosta de romances e foi um dos que mais me marcou nesse ano, na Casa dos Romances, sem contar o Alquimista e o Siddhartha, né? Mas O Sol para Todos é um romance de outra abordagem, não é mais uma abordagem meio espiritual, filosófica, que nem é Alquimista e Siddhartha, mas é um romance muito bom e eu recomendo fortemente a leitura. Eu descobri ele com um amigo que me recomendou no Clube do Livro da RD, então eu por conta própria fui comprar, ler e me aventurar nessa nova leitura e eu gostei bastante e eu recomendo muito fortemente. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo. Esses foram os meus 10 livros favoritos do ano de 2024. Foi muito gratificante nesse ano poder ler mais livros e adquirir esse hábito da leitura, porque a leitura, para nós, ela é uma maneira de nos tornarmos livres, como disse o Sagan no Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu enxergo a leitura como uma grande ferramenta para a gente poder viver melhor. Em que sentido? Isso pode parecer meio maluco. Eu enxergo a vida como um todo uma grande escuridão. E o nosso objetivo é tentar enxergar melhor no meio dela, para tomar melhores decisões. E o conhecimento, a ciência, os livros, são maneiras da gente enxergar melhor, da nossa vela brilhar mais, da nossa lanterna iluminar mais longe. E ler se tornou esse comportamento para mim. Entender que o conhecimento é uma ferramenta para a gente enxergar mais longe. E para a gente poder afastar esses demônios nesse mundo assombrado pelos demônios. Deixo aqui as minhas recomendações, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdão se eu não fui muito direto, se eu fui meio prolixo, mas é porque eu queria fazer um vídeo mais orgânico e algo mais leve. E se você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado. Vamos conversar aqui nos comentários e falar sobre livros que tem se tornado minha nova paixão. Minha meta para o ano que vem é ler 24 livros, então se nesse ano minha meta era 18, eu li 23. Ano que vem quero ler 24, certinho, e quero tentar, obviamente, esbarrar essa meta, mas uma meta um pouquinho mais real, acho que 2 livros por mês é um objetivo bem legal. Leiam,
Leiam, que leitura abre portas nas nossas vidas, abrem janelas e nos limpam lentes que a gente nem sabia que a gente poderia enxergar. Então a gente passa a viajar sem sair de casa e a adquirir repertórios para uma melhor tomada de decisão sem nem mesmo ter que ter uma experiência viva. A gente pode simplesmente ler o livro e aproveitar esse conhecimento que é tão vasto e tão único. Não existe nada como livros hoje em dia. Seja físico, seja no Kindle, leiam, eu recomendo bastante. E vou trazer mais conteúdos de leitura aqui nesse canal, que eu gosto bastante. E espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha te incentivado a ler também. Um beijo e até a próxima!